Você já reparou que alguns comportamentos estranhos que você tenta ignorar, na verdade, são alertas gritantes? E o mais chocante é que quase ninguém percebe isso na hora. O narcisista, seja ele homem ou mulher, se entrega em pequenos detalhes, gestos rápidos, reações fora do lugar. E se você não souber identificar esses sinais, acaba sendo manipulado antes mesmo de entender o que está acontecendo. O mais contraintuitivo é que os comportamentos mais perigosos não são os explosivos. São os sutis, os que parecem normais, mas carregam uma intenção escondida. Hoje eu vou te mostrar exatamente quais são esses comportamentos esquisitos que denunciam um narcisista imediatamente. E quando você entender o número 3 e o número 7, tudo o que você viveu vai começar a fazer sentido de um jeito quase assustador. Comportamento 1. Reações desproporcionais a detalhes mínimos. Um narcisista tem a incrível capacidade de transformar pequenas coisas em grandes conflitos. Às vezes você usa uma palavra neutra, faz uma expressão normal ou apenas respira fundo, e ele reage como se tivesse sido gravemente ofendido. É dramático, é teatral e totalmente fora de contexto. Mas para quem entende o narcisismo, fica claro: aquilo não é emoção, é estratégia. Ele observa como você reage, se você sente culpa, se corre atrás, se tenta se explicar. O exagero dele é a régua que mede o quanto ele controla suas reações. Com o tempo, quem convive com esse tipo de comportamento passa a se sentir constantemente em alerta. É como viver pisando em ovos, analisando cada movimento antes de falar qualquer coisa. Hoje ele se irrita com um silêncio, amanhã com um tom de voz, depois com algo que antes nunca incomodou. Essa falta de previsibilidade esgota emocionalmente qualquer pessoa. E é exatamente assim que o narcisista gosta. Ele quer você confuso, tentando decifrar o humor dele, enquanto ele observa o quanto você se dobra. Esse exagero aparece nas situações mais simples do cotidiano. Você diz, vou ali rapidinho, e ele entende como abandono. Você não responde em 2 minutos e ele já cria uma novela inteira dentro da cabeça. Você tenta se expressar e ele interpreta como afronta. Coisas pequenas, banais, comuns, mas que viram munição para o narcisista criar tensão. Aos poucos você percebe que não importa o quanto tenta ser cuidadoso. Ele sempre encontrará algo para distorcer, porque o objetivo não é paz, e sim poder emocional. Para lidar com isso, muita gente começa a se fortalecer silenciosamente. Em vez de se justificar a cada resposta atravessada, passa a respirar fundo e não entrar no jogo. Aprende a não assumir culpas que não são suas, a não entrar em discussões armadas para criar caos. Algumas pessoas começam a observar padrões, outras aprendem a se afastar quando percebem manipulação surgindo. E, quanto mais a pessoa recupera o próprio centro emocional, menos espaço o narcisista tem para transformar detalhes em armas. Comportamento 2. Olhar fixo demais, como se estivesse lendo sua alma. O olhar do narcisista nunca é apenas um olhar, é um exame. Ele observa você como quem tenta descobrir onde sua armadura tem falhas, onde sua voz treme, onde sua expressão denuncia insegurança. Não é admiração, é cálculo. Esse olhar fixo demais que atravessa e incomoda serve para estudar suas reações. O narcisismo age como um scanner emocional. Enquanto você fala, ele analisa como você respira, onde seus olhos param e até o jeito que você se mexe. Ele registra tudo em silêncio, sem pressa. Quem convive com esse tipo de olhar sente o desconforto na pele. É como se estivesse sendo avaliado, não ouvido. Às vezes você conta algo simples e percebe que ele não está prestando atenção no conteúdo, mas em como você reage ao contar. Ele mede cada detalhe. Se você hesita, ele guarda. Se você demonstra nervosismo, ele anota mentalmente. E mais tarde, quando quiser manipular, ele usará justamente aquilo que observou. Esse olhar não procura conexão emocional, procura material para controle. Situações comuns deixam esse comportamento ainda mais evidente. Você pergunta algo e ele fica te encarando em silêncio, prolongando o momento só para te deixar desconfortável. Você faz um comentário e ele não responde de imediato.
apenas observa, como se estivesse tentando prever sua próxima frase. Às vezes você nem percebe que entregou emoções que queria esconder. Esse olhar é uma ferramenta poderosa do narcisista, porque desmonta muita gente sem que uma palavra sequer seja dita. A melhor forma de lidar com isso é manter a naturalidade sem se apressar em preencher silêncios. Muita gente, ao ser encarada dessa forma, começa a se justificar demais, a falar além do necessário, a revelar fragilidades que não revelaria em condições normais. E é exatamente isso que ele espera. Quando você mantém postura tranquila, responde com clareza e não abre portas emocionais desnecessárias, o olhar dele perde força. É como se você tirasse dele o terreno onde ele costuma plantar manipulação. Comportamento 3. Mudanças rápidas de personalidade. Conforme o público. O narcisista muda de personalidade com uma velocidade que impressiona. Com uma pessoa, ele é simpático e educado. Com outra, mal-humorado e frio. Com você, talvez crítico e distante. Essas viradas acontecem sem aviso, sem lógica e sem coerência. É como se ele tivesse um catálogo de versões prontas e escolhesse qual usar dependendo de quem está por perto. Essa capacidade de troca não é autenticidade, é estratégia. O narcisismo vive de performance, não de verdade. O que confunde é a rapidez dessas mudanças. Ele pode estar te tratando mal por um detalhe qualquer, mas se alguém entra no ambiente, ele muda instantaneamente. Postura, voz, expressão. Fica leve, agradável, quase encantador. Quem vê de fora acredita que ele é incrível, mas você sabe que aquilo é fachada. E essa discrepância cria uma sensação de loucura, como se você fosse a única pessoa que enxerga o lado oculto. Essa confusão é proposital. Quanto mais você tenta entender, mais ele controla a narrativa. Na prática, isso se manifesta em situações simples. Em casa, ele é irritado e grosso. Na frente dos outros, vira um exemplo de paciência. Com amigos, é divertido. Com você, é tenso e impaciente. Com estranhos, abre um sorriso. Com quem convive, fecha a cara. Ele troca de máscara conforme a utilidade de cada pessoa ao redor. E quando você confronta essa inconsistência, ele diz que você está exagerando, que é impressão sua ou até que você é sensível demais. Ou seja, distorce tudo para não perder o papel que construiu. Para lidar com esse comportamento, muita gente aprende a focar no padrão, não na atuação. Em vez de acreditar nas versões encantadoras que ele exibe para o mundo, observa a forma como ele age quando ninguém está olhando. É essa a personalidade verdadeira. Algumas pessoas começam a perceber que a incoerência dele não é sua culpa, nem falha sua, e sim parte do narcisismo. Quando isso fica claro, a confusão diminui. Você passa a enxergar que não é sua responsabilidade estabilizar alguém que vive de máscara. Comportamento. 4. Silêncios longos e estratégicos. O silêncio do narcisista não é inocente. Ele some, para de responder ou quebra o diálogo exatamente quando quer criar impacto emocional. É uma espécie de punição silenciosa que deixa a outra pessoa confusa, ansiosa e tentando descobrir o que fez de errado. O narcisismo usa o silêncio como ferramenta, porque sabe que o ser humano preenche vazios com culpa. E enquanto você tenta entender o motivo, ele observa o quanto você se desespera. O silêncio dele fala mais do que qualquer acusação. Esse comportamento aparece de forma muito calculada. Quando você diz algo que ele não gostou, ele não responde. Desaparece. Quando você começa a se posicionar, ele some por horas. Quando percebe que você está inseguro, ele intensifica esse sumiço. Não importa da explicação que dê depois. Estava ocupado, não vi, esqueci. Quem convive com o narcisismo sabe que o tempo da ausência nunca é aleatório. Sempre coincide com momentos em que ele quer que você se sinta em déficit emocional. Esse tipo de silêncio não vem apenas em mensagens. Às vezes vocês estão no mesmo ambiente e ele passa por você como se fosse invisível. Não olha, não reage, não responde. Finge que não ouviu, finge que não percebeu. Esse gelo repentino cria um impacto profundo em quem está do outro lado, porque é uma forma de retirada de afeto e atenção.
E o mais perverso é que, quando você tenta conversar, ele age como se nada tivesse acontecido, fazendo você questionar sua própria percepção. Uma maneira prática de lidar com isso é não preencher o vazio com explicações que ele nunca pediu. Em vez de correr atrás, a pessoa aprende a ocupar o próprio tempo com aquilo que gera equilíbrio. Alguns começam a caminhar, outros fazem atividades que acalmam a cabeça, outros simplesmente seguem o dia sem entrar no jogo. O importante é não ceder à sensação de que precisa consertar algo. Quando o silêncio dele deixa de gerar desespero, o poder emocional dele diminui automaticamente. Se tudo isso que você está ouvindo está fazendo sentido, então vale muito a pena você conhecer o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual que chega na hora, direto no seu celular ou e-mail, e ali eu explico passo a passo como quebrar esse ciclo de manipulação narcisista com clareza e firmeza. Também acompanham dois materiais importantes, um sobre a linguagem secreta do narcisista e outro para fortalecer sua autoconfiança. Depois dá uma olhada lá e aproveita para seguir o canal, porque isso aqui ainda vai te ajudar muito. Comportamento. 5. Obsessão por pequenos erros alheios. Um narcisista tem uma habilidade quase automática de transformar pequenos deslizes em grandes argumentos. Às vezes você troca uma palavra, erra um detalhe mínimo ou esquece algo simples, e ele agarra aquilo como se fosse uma prova definitiva contra você. Não importa o quão irrelevante seja, na cabeça dele, qualquer erro seu vira oportunidade de te diminuir. Esse tipo de obsessão não tem a ver com atenção aos detalhes. Tem a ver com controle emocional. O narcisismo precisa te deixar inseguro para continuar no comando. Com o tempo, esse hábito cria uma sensação de inadequação em quem convive com ele. Você começa a se policiar o tempo inteiro, revisando tudo o que diz, tentando ser perfeito para não ser atacado. Mas não adianta. Se você acerta 100 coisas e erra uma, ele vai ignorar os acertos e usar o erro como munição. É como conviver com alguém que pega uma poeira no chão e ignora o quarto inteiro limpo. Essa busca obsessiva por falhas mantém você em posição inferior, sempre tentando se ajustar. O mais estranho é que o narcisista raramente admite os próprios erros. Ele cobra precisão de você, mas quando faz algo errado, minimiza, muda de assunto ou até diz que você entendeu mal. Essa desigualdade emocional não é coincidência, é estratégia. Ele quer que você se sinta sempre um passo atrás, sempre devendo alguma coisa. E quando você se sente assim, fica muito mais fácil para ele manipular, culpar e inverter a lógica das situações. Uma forma prática de lidar com esse comportamento é parar de entrar na dança da justificativa excessiva. Quando ele tentar te pegar por um detalhe irrelevante, respire fundo, reconheça o fato de forma simples e volte ao ponto principal. Muita gente percebe que, quando para de entregar explicações longas, o impacto dessas críticas diminui. A chave é entender que não se trata de perfeição, se trata de poder. Quanto menos você permitir que pequenos erros sejam usados como arma emocional, mais leve sua mente fica. Comportamento 6. Gentileza exagerada sem motivo claro. A gentileza de um narcisista quase nunca é espontânea. Ela surge de repente como um salto brusco de comportamento. Ele fica atencioso, doce, prestativo, quase irreconhecível. Para quem não conhece o padrão, parece carinho genuíno. Mas quem já entendeu o narcisismo sabe que essa mudança repentina sempre tem uma finalidade. Ele aumenta o açúcar quando quer esconder o gosto amargo do que fez antes, ou quando quer abrir caminho para conseguir algo específico de você. Esse comportamento costuma aparecer depois de conflitos, críticas ou momentos em que ele percebe que perdeu o controle da situação. De repente, ele se torna a pessoa mais agradável do mundo. Mensagens carinhosas, elogios exagerados, atitudes inesperadamente generosas. É quase uma dramatização emocional. E essa atuação confunde a outra pessoa, porque cria a sensação de que talvez ele tenha mudado, ou de que a relação está entrando em um novo ciclo positivo. Mas logo você percebe que é só mais uma fase da manipulação. Essa gentileza ensaiada também aparece quando você começa a se afastar.
Se ele sente que está perdendo acesso à sua energia, vira alguém irresistível. Ele te dá atenção, te escuta, te valoriza. Tudo aquilo que não fez antes. Essa mudança repentina não é sobre amor, é sobre manutenção de território emocional. E assim que sente que você relaxou, ele volta ao comportamento original, como se nada tivesse acontecido. Esse vai e volta é o que prende muita gente no ciclo do narcisismo. Uma forma prática de lidar com isso é observar a cronologia, não a emoção. Pergunte a si mesmo: por que ele está sendo tão gentil agora? Muitas vezes a resposta está em algo que aconteceu antes. Um erro dele, um limite seu, um afastamento, um conflito. Quando você começa a identificar esse padrão, a confusão diminui. Você passa a perceber que a gentileza dele não vem do coração, vem da estratégia. E aos poucos aprende a não se deixar levar pela fase boa, que sempre vem antes da próxima queda. Comportamento 7. Conversas que começam normais e viram monólogos sobre ele. Com um narcisista, uma conversa nunca é realmente uma conversa. Você começa falando de algo simples. Seu dia, uma dúvida, um acontecimento normal. E em poucos segundos, tudo gira em torno dele. É uma virada quase automática. Ele pega qualquer gancho, qualquer palavra, qualquer detalhe e transforma o diálogo em palco. Você fala uma frase, ele responde com 10. E cada uma dessas 10 é sobre suas conquistas, seus problemas, seus dramas ou sua grandeza. O narcisismo precisa do protagonismo para respirar. No começo parece até natural. Você comenta algo que aconteceu com você e ele aproveita para contar algo parecido, só que maior, mais intenso e mais dramático. É sempre uma competição silenciosa de quem sofre mais, quem faz mais, quem vive mais. E quando você percebe, não está mais participando da conversa, está só ouvindo. A sua história desaparece, sua necessidade de falar é anulada e você vira plateia sem nem perceber que isso aconteceu. Esse comportamento também aparece de forma mais sutil. Às vezes ele faz perguntas só para parecer interessado. Como foi seu dia? Ele pergunta. Mas assim que você começa a responder, ele interrompe e leva o assunto para ele mesmo. Ele não quer ouvir, quer a chance de falar. Essa dinâmica cansa, esgota e cria a sensação de que sua vida é irrelevante perto da dele. E quanto mais você tenta ser compreensivo, mais espaço ele toma dentro da conversa. A forma prática de lidar com isso é simples, mas poderosa. Parar de entregar palco. Não entre em disputas de quem viveu mais ou sofreu mais. Quando perceber a virada, seja breve, objetivo e mantenha sua energia protegida. Muitas pessoas começam a perceber que o narcisista só fala tanto porque a outra pessoa cede espaço demais. Quando você deixa de ser plateia e passa a ser apenas você, a conversa deixa de ser alimento para o ego dele e vira apenas mais uma tentativa de chamar atenção. Comportamento 8. Raiva silenciosa. Diante da sua paz. Pouca coisa incomoda mais um narcisista do que ver você em paz. Quando você está calmo, estável, leve, ele sente algo estranho por dentro. Uma mistura de irritação, inveja e desconforto. Ele não entende como você consegue ficar bem sem a presença dele como centro da sua vida. Por isso, quando percebe sua tranquilidade, o narcisismo ativa uma reação silenciosa. Ele fica frio, distante, irônico. Às vezes nem fala nada, mas o clima muda completamente. Sua paz expõe a falta de equilíbrio emocional dele. Esse comportamento aparece muito quando você se fortalece, quando começa a responder com serenidade, quando não entra mais em discussões inúteis, quando não se abala tão facilmente. Ele se sente ameaçado. Não porque você fez algo errado, mas porque a sua estabilidade tira dele o poder que costumava ter. O narcisista precisa que você esteja emocionalmente bagunçado para continuar no controle. Ver você centrado faz o ego dele encolher em silêncio. Em situações simples, isso fica muito evidente. Você decide passar o dia tranquilo, e ele muda o humor do nada. Você escolhe não reagir a uma provocação, e ele fica ainda mais irritado. Você começa a cuidar de si, e ele parece ofendido. É como se a sua evolução fosse um ataque pessoal contra ele.
E essa reação silenciosa muitas vezes confunde, porque ele não expressa claramente o motivo. Apenas demonstra incômodo por sua paz existir. A forma prática de lidar com isso é não abrir mão do seu equilíbrio para agradar o desconforto dele. Muita gente, ao perceber essa raiva silenciosa, tenta consertar o clima, tenta se ajustar, tenta diminuir a própria alegria para não incomodar. Mas isso só reforça a dinâmica do narcisismo. A verdadeira força está em manter sua paz, mesmo quando ele tenta quebrá-la. Cada vez que você escolhe não entrar no caos dele, você reforça o seu próprio caminho emocional. E isso é algo que ele não consegue controlar. Comenta aqui embaixo se você realmente está comprometido com a sua cura emocional. Eu escolho minha paz a partir de hoje. Isso ajuda você a reafirmar sua força e me mostra que você está decidido a sair desse ciclo que tanto machuca. Eu sei que ouvir tudo isso dói, porque quando a gente começa a enxergar os comportamentos de um narcisista, seja ele homem ou mulher, a ficha cai de um jeito que rasga por dentro. Mas também é aí que nasce a sua virada. Você já percebeu muita coisa, mas ainda existe uma fragilidade emocional que precisa ser curada com profundidade. E é exatamente por isso que você precisa ler o e-book que eu deixei para você no primeiro comentário fixado. Ele é um livro virtual, chega direto no seu celular e no seu e-mail, na mesma hora, sem complicação. Perfeito até para quem não tem muita familiaridade com tecnologia. Lá eu te explico passo a passo como romper esse ciclo de manipulação com clareza, firmeza e estratégias que realmente funcionam. E junto com ele você ainda recebe 2 materiais que completam essa transformação. Um sobre a linguagem oculta do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora. Tudo pensado para te dar base, força e direção emocional. O link está logo aqui embaixo no primeiro comentário. É só clicar e receber no seu celular na mesma hora. E antes de você ir, se inscreve no canal e ativa as notificações. Você merece caminhar com alguém que te explica a verdade sem enrolação. E eu vou estar aqui com você nos próximos vídeos. Você não está sozinha, nem sozinho. Até o próximo vídeo.